renunciar a nós mesmos e de amar-vos acima de tudo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentindo seu reinado ameaçado, Saul intenta matar Davi por meio de suas obras em favor de seu povo sofrido. Jesus revela a face paterna de Deus e sua misericórdia. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, tenhamos cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus, não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido, enquanto nós, que acreditamos, entramos no seu repouso. É assim como ele falou: por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso, não obstante as obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo, pois, em certos lugares, assim falou do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda, novamente, não entrarão no meu repouso. Oferecemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita o acima referido exemplo de desobediência. Palavra do Senhor. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais. A nova geração nós cantaremos as grandezas do Senhor e seu poder. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Não nos esqueçais das obras do Senhor. Levantem-se e contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Não vos esqueçais
por Deus em seu Espírito. Não vos esqueçais das obras do Senhor. Não vos esqueçais das obras do Senhor. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarei os vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação.
Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eis que nós estamos celebrando a primeira semana do tempo comum e estamos vendo o cotidiano da vida de nosso Senhor, os seus primeiros passos, o encantamento do povo por Ele, as maravilhas, os chamamentos que Ele fez no início do seu ministério. De tal modo que Jesus passou a ser um fenômeno. Os homens iam até Ele. Ele não conseguia mais entrar nas cidades, ficava fora. E o povo, aquela numerosa multidão, acorriam a Ele. Por quê? Porque nunca tinham visto um homem agir daquele jeito. Em Jesus, tudo falava de Deus. Tudo exalava o bom odor do Pai. Aquele homem ali, tão harmonioso, com um olhar tão penetrante, com um jeito totalmente ímpar e elegante de acolher e tratar as pessoas, com uma dignidade jamais vista, fascinou a multidão. E a multidão ali, carente de Deus, e a multidão ali, escrava do Império Romano, e a multidão ali, como ovelha sem pastor, percebeu que algo estava diferente. Afinal de contas, eles estavam vivendo a plenitude dos tempos, o início da recriação, o momento em que Deus, o Senhor, tocava a terra agora com os seus próprios pés humanos. E assim, eles vão ao encontro de Jesus. A cena de hoje é um grande drama. Marcos está ali, compilando o que escutou daquele dia histórico que aconteceu. Primeiro, Marcos, ele tem a elegância de descrever que Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Nós sabemos, existia ali uma casa própria de Jesus em Cafarnaum. Ele estava morando em Cafarnaum. É o único momento que nos diz que ele tinha uma casa ali. E Cafarnaum, naquele momento, era um grande polo, era um grande centro. E Jesus está lá. Só que, como todo lugar pequeno, a notícia logo se espalhou. E todo o povo foi para a casa de Jesus, de tal modo que não podia ninguém nem ficar diante da porta, porque não tinha lugar. E o que é que Jesus fazia? Jesus simplesmente anunciava, pregava a palavra, a boa nova. Olha, eu lembro muito, com muito carinho, de um fenômeno muito parecido com esse daqui. Na minha região, tinha um frade, capuchinho, que tinha uma fama de santidade muito grande, Frei Damião de Bozano. Encontra até hoje muitos vídeos na internet dele. Eu criança ali, se não me falha a memória, ele morreu entre 96 e 97, não foi mais do que isso, nem menos, eu era adolescente. E quando se dizia que Frei Damião ia em um determinado lugar,
todo o povo ia ver Frei Damião. Era uma multidão que não tinha fim. E eu lembro que uma vez, ele foi com um político muito famoso que chegou a governar o Brasil, em uma determinada paróquia. E eu nunca tinha visto, e fui ver. Naquela época não tinha internet como hoje, que a gente vê tudo instantaneamente, e nós fomos ver. E distante eu lembro que a gente via um senhor já, com a voz que quase não saía, todo encurvado, ele praticamente não sentava mais. O sentar dele já era praticamente estar deitado, mas era uma multidão de gente e aquilo me impressionou. Mas eu criança, achava aquilo ali um tédio, E eu dizia, mas eu não estou entendendo nada, Só que ali existia uma presença muito forte de Deus. Hoje eu entendo o que aquilo era, mas naquela época eu não entendia. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que em meio àquele homem ali que não se saía mais palavra nenhuma, uma baba escorria, um jeito todo debilitado, mas o povo queria ver aquele homem que tinha fama de santidade. Eu imagino que essa cena é muito próxima aqui. O povo que ali queria ver aquele homem totalmente de Deus. E isso aconteceu em tantos momentos da história. Basta lembrar de São João Maria Vianney e tantos outros, que por exalarem o bom odor de Cristo, atraíam as pessoas, seguindo o exemplo do Mestre, seguindo o exemplo do próprio Senhor. E ali se buscava aumentar e mostrar que se tinha fé. Na cena de hoje nós vemos um drama muito grande. Eles trazem um paralítico em sua cama até Jesus. Existe esse lugar até hoje. Eu tive a graça de ir no ano de 2009 na Terra Santa. Quem quiser também pode olhar na internet, que construíram uma igreja por cima dessa casa aqui, os escombros dessa casa. A gente olha assim de dentro da igreja lá embaixo e vê esse espaço, esse mesmo movimento que fizeram. E vejam o drama. Desceram um homem em uma cama, para que aquele homem pudesse ter contato com nosso Senhor, para que aquele homem pudesse chegar até Jesus. Minha gente, é impressionante, mas muitas vezes nós temos que fazer o papel aqui desses 4 homens. E somos nós que devemos levar as pessoas ao encontro de Cristo Jesus, para que elas, se identificando com Ele e conhecendo-o de todo o coração, tenham a vida transformada. E Jesus, ali, quando viu aquilo, ficou impressionado. Ele ficou impressionado com a fé daqueles homens que pensavam, se nós levarmos ele até Jesus, ele vai ficar curado. Ali existia amor, ali existia fé. É impossível existir fé sem amor. A fé é consequência aqui do amor. A vivência da fé é consequência do amor. E eles aqui muito amaram aquele homem, que fizeram por ele um grande esforço de levá-lo até Jesus. Só que o Senhor, o bom Deus, vai mostrar que muitas vezes, minha gente,
os males não são físicos. Muitas vezes os males são psicológicos, são espirituais. Muitas vezes a gente só quer pedir a Deus o dom da saúde física e esquecemos de pedir a Deus o dom da saúde psíquica, o dom da saúde espiritual. E é preciso estarmos bons, sãos em nossa cabeça, no nosso reto proceder. É preciso que nós tenhamos a hombridade de entender que, se espiritualmente nós não estamos bem, tudo vai ficar mal. Só que muitas vezes não se percebe. E é preciso fazer um esforço, uma busca constante para estarmos espiritualmente bens. Devemos estar espiritualmente bens. Devemos estar com o coração em paz, com a nossa consciência tranquila. Devemos buscar nós mesmos o prumo das nossas vidas, o eixo onde nós giramos a nossa vida. Estar espiritualmente bem passa pelo exercício da fé. Só que o que muita gente pensa é que a fé é mágica. Não. A fé deve ser vivida. É por isso que é uma virtude teologal dada por Deus, para que eu esteja espiritualmente bem, para que nós estejamos espiritualmente bem, nós devemos nos cercar dos bens espirituais que o Senhor, o bom Deus, nos deixou. A Eucaristia, a confissão, a Santa Missa, as orações pessoais, a vivência da minha fé em harmonia, em santidade com o meu Deus. Vejam que é claro que aqui nosso Senhor entendeu. Nosso Senhor entendeu que eles queriam a cura física para aquele homem. É claro, aquele esforço todo. Só que aqui nosso Senhor vai mostrar para eles que muitas vezes a cura física é uma consequência da nossa cura espiritual, da nossa cura interior. E Jesus não vai dizer, olha, fica curado, eu quero. Não. O que Jesus vai dizer a ele é, filho, os teus pecados estão perdoados. Nosso Senhor vai aqui botar o dedo na ferida. Não é primeiro o corpo, é primeiro a alma. Não é primeiro o físico, é primeiro o espiritual. Só que a atitude estranha dos homens causou uma atitude mais estranha ainda em Jesus. Porque eles disseram assim, mas nós viemos aqui para ele receber a cura física, como ele vem curando tantas pessoas. E ele vem aqui com a história de pecado perdoado. Esse homem é um charlatão, esse homem está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Como ele pode falar assim? Como ele pode falar assim? Só que esse pensamento aqui era uma zoada danada no coração daqueles homens.
Porque nós não temos a capacidade de prescrutar os corações, mas Deus tem. Deus tem a capacidade de prescrutar os corações. E se vocês veem bem, o autor sagrado diz, eles estavam ali sentados e refletiam em seus corações. Como ele pode falar assim? É um blasfemo. Só Deus perdoa pecado. E o texto diz que Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo e vai dar uma tacada. Por que vocês estão pensando assim em vossos corações? Por que pensais assim em vossos corações? Por que vocês são tão incrédulos? Por que vocês não creem no perdão dos pecados pelo homem de Deus? Isso aqui, minha gente, é um tapa na cara para esses católicos que estão na igreja e não acreditam na confissão. Estão na igreja e não conseguem crer que a igreja, só ela, somente ela, tem poder de perdoar pecados. E nós sabemos que o sacramento da confissão é um sacramento que está em crise. Porque quando se procura a confissão, muitas vezes o que se precisa é uma direção espiritual. Vejam que nosso Senhor aqui, Ele vai mostrar, eles não acreditam no perdão dos pecados. É como tantas pessoas na igreja não acreditam muitas vezes no perdão dos pecados. Não conseguem entender que o sacerdote é só e unicamente um enviado que empresta às suas mãos o seu ouvido para Cristo perdoar. Para que a igreja perdoe em nome de Cristo. O poder não é do sacerdote, o poder é da igreja. É a igreja quem concede. É por isso que na fórmula da absolvição o sacerdote diz: pelo ministério da igreja, eu te absolvo dos teus pecados. Não é ele não tem poder diferente dele que tem. O poder dele, ele deu à igreja, e a igreja oferta aos seus sacerdotes, para que perdoe o povo em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome Dei. E Jesus vai provar, olha, o que é mais fácil é dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? É muito mais fácil dizer: levanta, pega a tua cama e anda. Isso aqui chega a ser até uma ironia com os dias de hoje. Quando a gente vê, não é? Algumas denominações cristãs, aí, comunidades eclesiais, em nome de Cristo, não é? Com pseudas curas, tirando pseudos capetas de pessoas. E nosso Senhor aqui, Ele é fantástico. Olha, para provar, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Nosso Senhor provou: eu não só estou curando esse homem espiritualmente, mas eu estou também curando esse homem fisicamente. Se vocês querem ver a cura física, tomem a cura física. Porque a cura espiritual já aconteceu pela fé que ele provou. Olha, minha gente, muitas vezes eu fico pensando, né? Como as pessoas querem uma fórmula mágica para resolver os problemas da vida. Como as pessoas querem uma fórmula mágica para resolverem os dilemas todos.
Meus queridos irmãos, não existe de modo algum fórmula mágica, não. O que tem que existir em nós é perseverança na fé. Deus realiza maravilhas quando nós temos a capacidade de perseverarmos na fé. É a perseverança da fé que nos cura, que nos salva, que nos faz de verdade entrar no prumo da vida. Não existe mágica. Existe a vontade de Deus associada à vontade do homem e aqui uma vontade só. O paralítico se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. Ou seja, Deus curou aquele homem devido à fé daquele homem. Vejam que nosso Senhor nunca fez milagre para fazer show. Quando as pessoas queriam show, nosso Senhor se escondia, corria. Mas, quando nosso Senhor via manifestações de fé, Ele fazia milagres. É a fé que faz o homem arrancar de Deus aquilo que ele tanto necessita. Mas não é uma fé mágica, mas é uma fé vivida, perseverante, na obediência da fé. E todos ficaram ali admirados e louvavam e bendiziam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu confesso para vocês, uma das coisas que me faz cada vez mais aumentar a minha fé, apesar das minhas misérias, são as surpresas de Deus. Como Deus nos surpreende. Quando a gente pensa que chegou à exaustão a relação com Ele, quando nós pensamos que dessa relação cansada não sai mais nada, Deus vem e nos surpreende. Eu gosto muito dessas palavras aqui do evangelista Marcos, quando ele diz assim: nunca vimos uma coisa assim. Quem serve a Deus de todo o coração, com toda a vida e com toda a força, e que persevera, e que muitas vezes pode passar anos sem sentir a presença de Deus, quando sente, abre a boca e diz assim: nunca vimos uma coisa assim. E isso acontece sempre na vida do cristão. Porque aqui nós vamos descobrindo o sentido da nossa vida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos, pois, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ilumine, para que nós possamos acordar do nosso sono, que nos embriaga e muitas vezes nos afasta de Deus. Olha o que o salmista vai nos dizer, de um modo tão simples: levantai-vos, ó Senhor. O que isso quer dizer? Que nós, enquanto cristãos, devemos lembrar sempre das obras do Senhor e entender a presença de Deus em meio à nossa vida, em meio ao nosso viver, e começarmos a ser gratos a Deus e nos acostumarmos e termos o coração agradecido com a vida que o Senhor, o bom Deus, nos deu. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,